Olá, pessoal! Dando continuidade aos nossos estudos, vamos para a aula 5. Nessa aula, a gente vai continuar estudando o átomo, vamos definir o que são elementos químicos e eu vou apresentar a vocês a tabela periódica de uma forma bem breve, porque vocês vão precisar fazer um trabalho a respeito, ok? Vamos então dar continuidade aos nossos estudos. Só que antes da gente entrar nos conteúdos dessa aula, vamos recordar brevemente o que nós estudamos na aula 4. Primeiramente, os modelos atômicos. Nós vimos 4 modelos na última aula, na ordem temporal, do mais antigo para o mais recente. Nós vimos o modelo atômico de Dalton, o de Thomson, o de Rutherford e o de Bohr. Bom, pessoal, o modelo atômico de Dalton era aquele modelo lá da bola de bilhar. Ele imaginava a matéria formada por pequenas esferas indivisíveis. Dalton já reconhecia a existência de elementos químicos de diferentes tipos de átomo. Entretanto, para ele, os átomos eram indivisíveis. Com a descoberta do elétron por Thomson, o modelo já mudou. Thomson elaborou o modelo do pudim de passas ou pudim de ameixa, no qual ele previu que o átomo seria uma massa de carga positiva incrustado com os elétrons, que seriam partículas de carga negativa. Já Rutherford elaborou um modelo no qual ele previa que o átomo possui um núcleo formado por partículas de carga elétrica positiva e uma eletrosfera, onde os elétrons se movimentam a altas velocidades. Finalmente, o modelo atômico de Bohr. No modelo atômico de Bohr, ele deu a contribuição da distribuição dos elétrons em diferentes níveis de energia, em diferentes camadas. Vale lembrar que para os modelos atômicos de Rutherford e Bohr, o núcleo é uma pequena parte do átomo, onde está concentrada a maior parte de sua massa, e a eletrosfera é uma grande área onde existem elétrons se movendo a altas velocidades. Entretanto, é uma área relativamente vazia, onde você vai ter a movimentação dessas partículas. Estudamos também a estrutura de um átomo, relembrando, no núcleo existem 2 tipos de partículas, os prótons e os nêutrons. Prótons são partículas de carga elétrica positiva e os nêutrons, como o próprio nome diz, são partículas de carga elétrica neutra. Já na eletrosfera, nós temos os elétrons. Elétrons são partículas bem pequenas, de massa bem pequena e com carga elétrica negativa. Falando em cargas elétricas, nós vimos que os átomos possuem uma carga neutra, são átomos neutros, quando a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Exemplo, o átomo do hidrogênio. Notem, nesse átomo de hidrogênio há um próton no seu núcleo e um elétron na sua eletrosfera. O próton tem carga elétrica mais 1, o elétron, carga elétrica menos 1. Quando nós realizamos a operação de somá-los, mais 1 com menos 1, 0. Entretanto, em muitos casos, os átomos não estão com sua carga elétrica neutra. Eles podem ter uma carga positiva, quando isso acontece eles são chamados de cátions, ou então eles podem ter uma carga elétrica negativa, recebendo o nome de ânions. Nos 2 casos, nós estamos falando dos íons. Íons são átomos que possuem uma carga elétrica. No exemplo do cátion, nós temos aqui representado um átomo de lítio. Ele forma um cátion, lítio mais 1. Por quê, professora? No núcleo do lítio existem 3 prótons. Entretanto, no nosso exemplo, na sua eletrosfera, ele possui apenas 2 elétrons, mais 3 prótons no núcleo, menos 2 elétrons na eletrosfera, carga elétrica mais 1. No caso do oxigênio, nós temos 8 prótons no núcleo do átomo, entretanto, existem 10 elétrons na sua eletrosfera, mais 8 prótons no núcleo, menos 10 elétrons na eletrosfera, nós temos uma carga resultante de menos 2. Então, o oxigênio aqui vai ser um exemplo de um ânion de carga elétrica menos 2. Na última aula, nós estudamos também a forma correta de se representar um átomo. Como é que nós fazemos? Acompanhe o exemplo comigo. Aqui nós temos o átomo de oxigênio. O oxigênio é representado pela sigla O. Então, cada vez que nós falarmos de um átomo de oxigênio, nós representaremos pela letra O.
acompanhadas de dois números importantes. Na parte superior, podendo estar à esquerda ou à direita, nós temos representado o número de massa. É igual à quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons presentes no núcleo desse átomo. No caso do oxigênio, o número de massa dele é 16. Na parte inferior está representado o número atômico. O número atômico é a quantidade de prótons que existem no núcleo desse átomo. No caso do oxigênio, são 8 prótons. Vale lembrar, pessoal, que a informação do número atômico de um átomo é super importante. Nós, para os nossos estudos, estaremos considerando como regra um átomo neutro. Então, se nós sabemos o número atômico de um determinado átomo, nós também sabemos quantos elétrons existem na sua eletrosfera. No caso do oxigênio, o seu número atômico é 8. Existem 8 prótons no seu núcleo. Portanto, nós já assumimos que também existem 8 elétrons na sua eletrosfera. E essa informação é bastante importante para dar continuidade ao conteúdo de hoje. Nós vamos focar os nossos estudos na primeira parte da aula na organização dos elétrons de um átomo. Relembrando, no modelo de Bohr, os elétrons estão organizados em diferentes níveis de energia, em diferentes camadas. Eles estão sempre descrevendo órbitas circulares ao redor do núcleo, mas elas não são órbitas aleatórias, elas seguem uma ordem. Elas estão distribuídas em diferentes camadas. Notem no exemplo do átomo de alumínio, à sua direita. O átomo de alumínio possui 13 prótons no seu núcleo, representado pelo 13P, escrito na imagem, e também 14 nêutrons. Bom, 13 prótons no núcleo, 13 elétrons na sua eletrosfera. Essa representação que vocês estão vendo, pessoal, não é uma representação aleatória. Os elétrons do átomo de alumínio estão distribuídos em 3 camadas eletrônicas diferentes. Vamos estudar nos próximos slides como é que é feita essa distribuição nas camadas. Bom, e como é que se dá essa organização? Os elétrons estão organizados em 7 camadas diferentes, que nós chamamos de camadas K, L, M, N, O, P e Q. Essas camadas possuem uma capacidade máxima de receber elétrons, um limite máximo para a quantidade de elétrons que elas podem comportar. Acompanhem na tabela. A camada K suporta 2 elétrons. A camada L suporta até 8. A M suporta até 18. A N até 32. A O também até 32. A P até 18 e a Q suporta até 8 elétrons. E como essas camadas estão dispostas? A camada K é a camada mais próxima ao núcleo. E a camada mais distante é a camada Q. Aqui vale a pena a gente destacar que essas camadas possuem subníveis. São eles S, P, D, F. Entretanto, esse é um conteúdo para o ensino médio. A gente não vai estudar essa distribuição nos subníveis aqui. Eu vou deixar para vocês se divertirem mais para frente. Aqui é importante que vocês visualizem essa distribuição dos elétrons em 7 camadas. Vamos ver um exemplo, para a gente poder visualizar. Voltando lá no átomo do alumínio. O átomo do alumínio tem um número atômico 13, portanto, vamos considerar 13 elétrons na distribuição. Observem, nós começamos a fazer a distribuição a partir da camada mais próxima ao núcleo, ou seja, sempre começaremos a partir da camada K. Na camada K, são colocados 2 elétrons. Observe lá no desenho, existem 2 elétrons na camada mais próxima ao núcleo. Depois, vamos para a camada L. Ela comporta 8 elétrons. Bom, o átomo de alumínio tem 13 elétrons. 2 ficaram na camada K, sobram 11. 8 acabaram de ficar na camada L, sobram 3. Esses 3 elétrons que sobraram são posicionados na camada M, ficando, portanto, com a distribuição K2, L8, M3. Mas é sempre assim, professora? É sempre tão simples? Bom, pessoal, existem algumas regrinhas que devem ser seguidas. Acompanhem comigo. Primeira regra para auxiliar vocês na distribuição eletrônica. As camadas K e L, que são as 2 camadas mais próximas ao núcleo, elas devem sempre receber a máxima quantidade possível de elétrons.
Acompanhe o exemplo. No átomo de nitrogênio, nós temos o número atômico 7. Isso significa que tem 7 prótons no núcleo do nitrogênio, então vamos considerar a distribuição eletrônica de 7 elétrons. Primeiro passo, preencher a camada K, a camada mais próxima ao núcleo. Ela suporta 2 elétrons, então colocamos 2 elétrons nessa camada. Nós tínhamos 7 elétrons para distribuir no início. Posicionamos 2, faltam 5. Esses 5 elétrons serão todos, então, alocados na camada L. A distribuição eletrônica do nitrogênio, portanto, fica K2L5. Aí você falou, mas professora, não tem que ter o máximo possível? Sim, na camada K e L a gente sempre deve colocar o máximo possível de elétrons. Mas, gente, o nitrogênio tem só 7. Então, não tem como eu colocar mais do que 5 elétrons na camada L. Lembrando do exemplo do alumínio, ele tinha 13 elétrons. Então, tanto a camada K quanto a camada L receberam o número máximo possível. A próxima regra que nós temos que seguir é a seguinte. A penúltima camada não pode exceder 18 elétrons. O que isso significa? Que a penúltima camada não pode ter mais do que 18 elétrons, mesmo que nela caibam mais de 18. Acompanhem comigo o exemplo do mercúrio. O mercúrio é o famoso metal líquido, ele tem o seu número atômico igual a 80. Isso significa que existem 80 prótons no núcleo do mercúrio, então nós teremos 80 elétrons para fazer a distribuição. Acompanhem comigo. Seguindo pela primeira regra, nós começamos sempre pelas camadas K e L, e as duas têm que ter a sua capacidade máxima respeitada. Então, nós colocamos 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L. Acabamos de posicionar 10 elétrons, faltam 70 para a gente terminar. A próxima camada é a camada M, então nela vão caber 18 elétrons, colocamos o valor máximo, 18. Seguindo mais uma camada, chegamos na N. Na N cabem 32 elétrons, colocamos todos os 32. Afinal de contas, ainda faltam mais 20 para a gente terminar de posicionar. Chegamos na camada O. A camada O suporta 32 elétrons. Faltam 20 para eu posicionar. Ótimo, dá para eu colocar tudo nela. Não, não dá não. Como ela vai ser? Ela seria a última, eu paro. Desses 20 elétrons, eu coloco 18, que é a quantidade máxima possível nela, né? Conforme a nossa segunda regrinha. E sobram 2. Esses 2 últimos que sobraram, eu passo para a próxima camada, que é a camada P. Na camada P caberiam 18 elétrons, então eu vou estar condicionando os últimos 2 nela. Assim sendo, a distribuição do mercúrio fica da seguinte forma: K2, L8, M18, N32, O18 e P2. Segunda regra respeitada, não pode passar de 18 elétrons na penúltima camada que está sendo preenchida. Chegamos na terceira regra. Essa regra é extremamente importante. Pessoal, não pode haver mais de 8 elétrons posicionados na última camada. Essa regra é relacionada à regra do octeto, que nós vamos estudar na próxima aula no assunto de ligações químicas. Não vou entrar na regra do octeto em detalhes agora. No momento, basta vocês visualizarem que não pode ser colocado mais de 8 elétrons na última camada na distribuição eletrônica, ok? Vamos ver o próximo exemplo, que é o do ouro. O ouro tem o número atômico 79, portanto, nós vamos ter que distribuir 79 elétrons. Vejam, a camada K e a camada L vão respeitar lá a primeira regra, número máximo. Então, já colocamos 2 elétrons na camada K e 8 elétrons na camada L. Separamos 10 elétrons, faltam só 69 para posicionar. Próxima camada, a M, cabem 18 elétrons, colocamos 18, faltam 51. Camada N, cabem 32 elétrons. Bom, temos 51 ainda, né? Então, nós posicionamos os 32 elétrons na camada. Faltam 19. Chegamos na camada O. Eu posso deixar assim, 19 na camada O? Não, não posso. Lembra da segunda regra.
A penúltima camada tem que ter no máximo 18 elétrons. Além disso, estamos vendo agora que a última camada também não pode ter mais do que 8. Então, para nós adequarmos a segunda e a terceira regra, nós deixamos 18 elétrons na camada O, respeitamos a segunda regra, e posicionamos um elétron na camada P, respeitamos a terceira regra. 18 elétrons na camada O, um elétron na camada P. A última camada pode ter no máximo 8, regra respeitada. A distribuição eletrônica do átomo de ouro fica então K2, L8, M18, N32, O18, P1. Finalmente, chegamos na quarta e última regra. Se houver mais do que 8 elétrons para posicionar na última camada, repita o número de elétrons da camada anterior e coloque os elétrons restantes na próxima camada. Tipo, oi, tela azul. Calma, vamos ver o exemplo. Vamos fazer a distribuição eletrônica de um átomo de cálcio. Seu número atômico é 20. De novo, 20 prótons no núcleo, 20 elétrons na eletrosfera para a gente organizar em camadas. Então, vamos lá. 20 elétrons. Camada K e L devem estar completas, seguindo a primeira regra. Então, K2, L8. Faltam 10 elétrons. Eu posso deixar 10 elétrons na camada M? Não, não posso. Diz respeito à terceira regra. A última camada pode ter no máximo 8 elétrons. Como é que eu resolvo isso, professora? Bom, eu vou repetir a quantidade de elétrons que eu tinha lá na camada L. Eu tinha 8. Então, eu coloco 8 elétrons na camada M. Sobram 2. Esses 2 últimos elétrons são posicionados na camada N. Respeitou a minha terceira regra. Então, a distribuição eletrônica do cálcio fica K2, L8, M8, N2. Aqui não tem jeito, pessoal. Essas regrinhas, na verdade, são coisas relativamente bobas, mas a gente vai precisar praticar para pegar o jeito. Então, é bem importante que ao final dessa aula, vocês façam um formulário. Lá vão ter alguns exercícios de distribuição eletrônica para vocês fazerem. É simples, mas a gente precisa se ater a essas regrinhas. Afinal de contas, professora, o que é um elemento químico, né? Nós estamos vendo vários nomes diferentes, é ouro, é mercúrio, é oxigênio. Nós estamos vendo como o nome dos átomos, mas na verdade estamos nos referindo a elementos químicos. O que são elementos químicos? Nada mais nada menos do que um conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico, ou seja, um conjunto de átomos que tem a mesma quantidade de prótons no seu núcleo. Existem 118 elementos químicos conhecidos hoje. Desses 118 elementos químicos, 92 ocorrem na natureza, ou seja, ocorrem naturalmente. São encontrados no meio ambiente, são encontrados em corpos que vêm do espaço, como os meteoritos. E 26 desses elementos são produzidos em laboratório. Eles são elementos químicos artificiais. Os cientistas utilizam, por exemplo, aceleradores de partículas para conseguir formar esses elementos. Entretanto, esses elementos artificiais costumam ser bastante instáveis e eles logo se degradam. Os elementos químicos vão apresentar algumas características bem interessantes que são comparáveis entre si, sempre em relação ao número de partículas que estão formando o átomo. A primeira comparação que a gente vai estudar entre elementos químicos são os isótopos. O que são isótopos? Isótopo é quando os átomos de um mesmo elemento químico, ou seja, que possuem o mesmo número atômico, possuem números de massa diferentes. Como assim, professora? Número de massa. Vale lembrar, pessoal, o número de massa é igual à quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons presentes no núcleo. Observem o exemplo. Nos 3 casos embaixo, nós temos átomos de hidrogênio representados. À esquerda, um átomo de hidrogênio que tem número atômico 1 mais o número de massa 1. No segundo exemplo, número atômico 1 com número de massa 2. E no terceiro exemplo, número de atômico 1 com número de massa 3. Por que essa diferença no número de massa? Observem. No primeiro caso, o núcleo do átomo de hidrogênio é formado por apenas um próton. Já na segunda imagem, o núcleo é formado por um próton
mais um nêutron. Isso resulta no número de massa 2. No terceiro exemplo, o átomo de hidrogênio possui o número atômico 1, ou seja, um próton no seu núcleo. Entretanto, ele possui também 2 nêutrons formando o núcleo. Assim sendo, o número de massa dele é 3. No caso dos elementos isótopos, todos os átomos serão do mesmo elemento químico, ou seja, vão possuir o mesmo número de massa. Entretanto, a quantidade de nêutrons vai mudar de um átomo para outro. Um grupo de isótopos muito famosos são os chamados isótopos radioativos. Isótopos radioativos são elementos químicos capazes de emitir radiação. A radiação pode ser de 3 formas diferentes. Nós temos uma emissão de partículas, que forma a radiação alfa. Alfa é uma letra grega, né? Vale destacar. E radiação beta. A radiação alfa é quando são emitidos 2 prótons e 2 nêutrons. A radiação beta é formada por emissão de partículas menores e a radiação gama é formada pela emissão de radiação eletromagnética. Esse símbolo amarelinho, famoso, vocês já devem ter visto, para quem gosta de Dark, já deve ter visto bastante, é o chamado trifólio. O trifólio é o símbolo que indica a presença de material radioativo. E como é que funciona a radiação? O que acontece com os elementos radioativos? Os elementos radioativos sofrem o que nós chamamos de transmutação. Quando ele emite partículas, ou radiação alfa ou radiação beta, há mudança no número de prótons do núcleo, ou seja, o número atômico vai mudar. Se o elemento químico tinha um número atômico e agora houve mudança nesse número atômico, significa que eu tive uma mudança de elemento químico. Eu tinha um tipo de elemento químico, houve a emissão da radiação, houve a emissão dessas partículas, a perda de prótons e ele se transforma em um outro elemento químico. Acompanhem comigo o exemplo da transmutação do urânio 238. Essa transmutação ocorre naturalmente. O urânio possui 92 prótons no seu núcleo. Ele perde uma partícula alfa, que são 2 prótons e 2 nêutrons. Ao perder esses 2 prótons, ele muda seu número atômico. Ele muda o número atômico para 90, se transformando então num átomo de tório, que é o elemento químico de número atômico 90, e com o número de massa 234. Existem elementos químicos que demoram milhões de anos para passar por esse processo. Já outros elementos químicos podem demorar alguns dias, alguns milhares de anos. O período que demora para metade da amostra sofrer essa desintegração, a gente chama de meia-vida. A meia-vida é importante para a datação de fósseis e de rochas, por exemplo. O cálculo de que o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos foi conseguido a partir do estudo do decaimento radioativo. Isótopos radioativos podem também passar pelo processo de fissão nuclear. O que é a fissão nuclear? É a quebra do núcleo de um elemento instável em núcleos menores devido a bombardeamento, em geral, com nêutrons. Essa fissão ela vai liberar uma grande quantidade de energia e também vai liberar partículas. Essas partículas liberadas vão bombardear o núcleo de outros átomos daquele elemento químico, gerando uma reação em cadeia. A energia liberada pela fissão nuclear é aproveitada para a geração de energia elétrica nas usinas nucleares e também a fissão nuclear foi utilizada para a fabricação das bombas, como por exemplo a que foi utilizada em Nagasaki, que é a que está representada aqui na imagem. Esse cogumelo é resultante da liberação de matéria e energia gerada pelo processo da fissão nuclear, no caso das bombas atômicas do urânio 235. Dando continuidade às comparações entre os elementos químicos, nós vamos estudar os isótonos. Isótonos são elementos de número atômico diferente, ou seja, estamos falando de elementos químicos diferentes, entretanto eles terão a mesma quantidade de nêutrons.
Observem o exemplo do cloro e do cálcio. O cloro possui número atômico 17 e 37 de número de massa. Fazendo o cálculo, lembrando que número de massa é igual a prótons mais nêutrons, portanto, o número de nêutrons será igual ao número de massa menos o número atômico. Fazendo a substituição na fórmula, o número de nêutrons é igual a 37, o número de massa, menos o número atômico, 17. O átomo de cloro, portanto, possui 20 nêutrons. Fazendo a mesma coisa no átomo de cálcio. O átomo de cálcio possui o número atômico 20, o número de massa 40. Novamente a fórmula, número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Fazendo a substituição, o número de nêutrons é o número de massa menos o número de prótons. Substituindo os números na fórmula, temos que o cálcio tem 20 nêutrons no seu núcleo. Cálcio e cloro, portanto, são elementos isótonos. Finalmente, nós temos os elementos isóbaros. Isóbaros são diferentes elementos químicos. Eles têm um número atômico diferente. Eles têm diferentes quantidades de nêutrons também nos seus núcleos. Entretanto, o número de massa é o mesmo. Notem no exemplo. Nós temos o argônio, o potássio e o cálcio. Todos eles têm um número de massa 40, eles são isóbaros. Entretanto, os seus números atômicos e números de nêutrons são diferentes. Vamos ver. No átomo de argônio, o número de massa é 40. O seu número atômico é 18. Como é que é possível, então, que o número de massa seja igual? Simples, o número de nêutrons é diferente. O argônio possui 22 nêutrons. 22 nêutrons mais 18 prótons, número de massa 40. No caso do potássio, outro elemento químico, como é que pode ter o mesmo número de massa? Simples, o potássio tem o número atômico 19 e 21 nêutrons no seu núcleo. Finalmente, o cálcio. O cálcio é isóbaro quando comparado com o potássio e o argônio, entretanto, seu número atômico é 20. É possível que eles tenham o mesmo número de massa, pois o cálcio vai possuir 20 nêutrons. Observem, comparem os três elementos químicos. Argônio, potássio e cálcio possuem o mesmo número de massa, apesar dos seus números atômicos e dos números de nêutrons serem diferentes. Professora, 1 milhão de nomes, professora. Como é que você quer que eu lembre disso tudo? Aqui eu vou dar uma dica. Isótopos, isótonos e isóbaros. As palavras ajudam a gente a saber do que está falando. Iso significa que é igual, que vai ser o mesmo. Isótopo é a única das três palavras que tem a letra P. Lembra? P de próton. Isótopos são elementos químicos que terão o mesmo número de prótons no seu núcleo. Isótono. O que ajuda a gente a lembrar de isótono é a letra N. N de nêutrons. Portanto, isótonos são o mesmo número de nêutrons no núcleo. E finalmente, isóbaro. Das três palavras, isóbaro é o único que tem a letra A. A de número de massa. Isóbaros, átomos com o mesmo número de massa. Então, olha a dica. Isótopo, P de próton. Isótono, N de nêutron. Isóbaro, A de número de massa. Assim, vocês não vão confundir as três classificações. Aqui, vale a pena a gente fazer uma pequena observação. Estudantes queridos do meu coração, número de massa é diferente de massa atômica. Número de massa, pela vez 1.047, para reforçar, mas é um conceito extremamente importante, é a quantidade de partículas no núcleo. Número de massa é igual a próton mais nêutron. Esse conceito é diferente da massa atômica. A massa atômica é a medida da quantidade de massa que tem no núcleo de um átomo. Aqui é impossível a gente usar gramas. O átomo é pequeno demais. Seria uma medida extremamente pequena. Então, para a gente falar de massa atômica, foi criada uma nova unidade. A unidade de massa atômica é representada pela letra U.
e ela se refere a 1/12 do átomo de carbono. Professora, por que você está falando isso? Porque agora nós vamos falar dela, a famosa, a necessária tabela periódica. E na tabela periódica vai estar representada a massa atômica e não o número de massa. Prestem atenção. Falando dela, então, tabela periódica, ela foi elaborada pelo químico russo Mendeleev, que é esse moço aí da imagem à direita de vocês. Ele estudava os elementos químicos e ele os agrupou conforme as suas massas atômicas. De novo, massa atômica é diferente de número atômico. Se você não entendeu, volta o vídeo um pouquinho e dá uma olhada lá no slide. Ele estudava os diversos elementos químicos e ele foi fazendo fichas de classificação onde ele escrevia as massas atômicas desses elementos químicos. Num determinado momento, ele pegou essas fichas e começou a ordenar conforme a sua massa. Dessa forma, ele viu que elementos químicos com número de massa próximo apresentavam propriedades próximas. Com esse trabalho, ele conseguiu prever a existência de elementos químicos que ainda não eram conhecidos na época e que no futuro foram descobertos e encaixados na tabela. Ele também conseguiu descrever as propriedades que os elementos químicos tinham conforme a sua posição nessa tabela que ele construiu. Esse homem foi fantástico. Bom, só que como vocês podem notar, ele faleceu em 1907 e o conhecimento continua avançando sempre. A partir do trabalho do Mendeleev, outros cientistas contribuíram para aperfeiçoar a tabela que ele criou. Desses cientistas, a gente dá destaque ao britânico Henry Moseley, que viveu de 1887 a 1915. Ele propôs que os elementos químicos não fossem organizados conforme a sua massa atômica, mas sim conforme o número atômico. Ele enunciou a lei periódica dos elementos. Essa lei periódica diz que as propriedades físicas e químicas dos diferentes elementos químicos vão variar periodicamente, ou seja, em intervalos regulares e conforme o número atômico desses elementos químicos. Depois do trabalho dele, a tabela periódica tomou um formato bem próximo do que nós temos hoje, lembrando que novos elementos foram sendo descobertos e foram sendo encaixados na tabela periódica, mas que sempre seguiram a lei periódica dos elementos. Na tabela periódica vai trazer o símbolo do elemento químico, escrito embaixo desse símbolo o nome, na parte superior o número atômico. Aqui eu estou mostrando para vocês o número atômico como centralizado, mas ele pode também estar deslocado para a direita ou para a esquerda, mas sempre na parte superior. E na parte inferior vai trazer a massa atômica. De novo, massa atômica não é igual ao número de massa. Massa atômica é a quantidade de matéria medida em unidade de massa atômica presente naquele átomo. Seguindo o exemplo, o átomo de mercúrio, já falamos dele mais cedo na aula hoje. O mercúrio é representado pelo símbolo Hg. Na parte superior, o número 80 significa o número de prótons presentes no núcleo do átomo de mercúrio. E na parte inferior, o número 200,59 é a massa atômica do átomo de mercúrio. É possível também que as tabelas periódicas tragam mais informações além dessas. Vamos conhecer então uma tabela periódica? Essa tabela que vocês estão vendo foi retirada do site da IUPAC. O que é a IUPAC? É a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Lembrando que IUPAC é a sigla em inglês. Está escrito aí para vocês no cantinho esquerdo inferior. Essa tabela periódica contém todos os 118 elementos químicos conhecidos. A tabela periódica vai trazer uma série de informações para vocês. A leitura e a correta interpretação permitem que a gente saiba propriedades dos elementos químicos ali representados. A tabela periódica é um mundo por si só, mas o que a gente vai precisar para a nossa aula de hoje? Bom, o que é importante vocês saberem é que as linhas da tabela periódica
são chamadas de séries ou períodos. Notem, são 7 linhas. Nessas linhas, os elementos químicos estão organizados conforme o número atômico. Na primeira linha, lá no alto, na primeira coluna à esquerda, está representado o hidrogênio, que é de número atômico 1. Quando você continua seguindo a primeira linha lá no alto, você vê que no meio não tem nada representado. Você vai parar lá no canto direito, onde está escrito 2, He, hélio. Então, a primeira linha tem representado o elemento hidrogênio à esquerda, de número atômico 1, e lá na direita o hélio, de número atômico 2. Indo para a linha de baixo, para a segunda linha, começa pelo lítio, que é o elemento químico de número atômico 3. Ao lado do lítio fica o berílio, número atômico 4, e por aí vai. Então, nas linhas, nós temos os elementos químicos organizados conforme o seu número atômico. Se vocês forem reparar, o último elemento é o elemento de número atômico 118. Nas colunas, que vejam bem que são as linhas verticais, vertical, horizontal, pessoal. Nas colunas, nós temos os elementos químicos agrupados por propriedades. São 18 colunas. Em cada uma dessas colunas, os elementos químicos ali dispostos terão propriedades similares. A única exceção é o hidrogênio. O hidrogênio, ele está um pouquinho à parte dessa classificação, mas vale para todos os demais. Notem, existe na parte de baixo da tabela 2 linhas horizontais separadas. São 2 séries, dos lantanídeos e dos actinídeos. Essas séries são postas separadas da tabela para que ela não fique muito extensa lateralmente. Então, todos os elementos da série dos lantanídeos, do número atômico 57 ao 71, estão representados à parte embaixo, bem como dos actinídeos, que são os elementos químicos que vão de número atômico 89 a 103. Existem ainda diversas outras propriedades da tabela periódica, mas nós não vamos estudá-las nesse momento. As tabelas periódicas podem trazer uma série de outras informações, como essa tabela do exemplo. Notem, ela vem bem mais carregada de informação do que aquela tabela do slide anterior, mas em geral elas sempre vêm com essa legenda para vocês poderem acompanhar, certo? Nesse momento eu aproveito para vocês, eu deixo um link na descrição desse vídeo, que é de um site que vocês podem acessar para imprimir tabelas ou salvá-las no seu dispositivo, no seu computador em PDF. Aqui eu reforço. Pessoal, tabelas periódicas não devem ser decoradas. Os livros, os laboratórios sempre têm cópias da tabela periódica. Ela sempre será consultada, mas para isso é importante ler. E as 2 informações que eu passei para vocês sobre a leitura das colunas e das linhas horizontais é bastante importante para você poder se orientar e minimamente encontrar os elementos químicos necessários, certo? Bom, pessoal, essa nossa aula foi carregada de novos conceitos. Nós vamos parando por aqui. Eu vou deixar para vocês um trabalhinho de pesquisa para complementar o conteúdo da tabela periódica. Não deixem de fazer as atividades de reforço de conteúdo e coloquem as dúvidas de vocês nos comentários. Não fiquem com dúvida, certo? Acessem também os plantões. Nós vamos precisar muito do conteúdo dessa aula de hoje para a próxima aula de ligações químicas, ok? Até mais!